Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos continuar falando sobre urbanização brasileira. E iremos apresentar o conceito de região metropolitana, falar também da rede urbana brasileira, como ela foi constituída ao longo do tempo e quais as suas principais características. Então, em termos de urbanização, a nossa rede urbana ela tem um histórico de formação, tá? Quando a gente fala de rede urbana, estamos falando da interligação entre as cidades, da interconexão que há entre elas. Então, em termos de integração regional brasileira, nós temos alguns momentos que são extremamente importantes. Por exemplo, até a década de 1930, nós tínhamos uma integração que era regional, era localizada. As cidades do Nordeste dialogavam entre elas, as do Norte também, do Sul. Não havia interconexão entre as regiões do Brasil. Não havia essa integração entre as regiões, os deslocamentos migratórios, por exemplo. Essas atividades econômicas eram esparsas, cada região tinha a sua atividade industrial, a sua independência, a sua autonomia, cada região produzia aquilo que necessitava, né? E essas atividades eram independentes. Não havia um eixo polarizador nacional. A partir de 1930, nós temos o quê? Um crescimento da região Sudeste. A região Sudeste passa a criar uma relação que a gente chama centro-periferia. Começa a dominar as outras regiões do país, ao desenvolvimento de atividades econômicas no Sudeste, impulsionados pela atividade cafeeira e pelo desenvolvimento da produção industrial a partir dos capitais gerados pelo café. Então, nós temos aqui uma atração de população para a região Sudeste, que faz com que ela comece a polarizar o Brasil, né? Muitas pessoas passam a migrar, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste em busca de melhores condições de vida. De 1950 a 1980, nós tivemos uma intensificação da migração no país, tá? Essa migração foi motivada por fatores como o êxodo rural, que é a fuga do homem do campo para a cidade. Isso gerou migrações para as regiões metropolitanas, tanto do Nordeste, Recife, Salvador e Fortaleza, como da região Sudeste, principalmente o eixo Rio-São Paulo. E houve uma concentração maior de pessoas no eixo Rio-São Paulo. Com isso a gente compreende porque que nesse período muitos piauienses, cearenses, maranhenses migraram para São Paulo e Rio de Janeiro, que nós temos um reforço do poder e da polarização do Sudeste sobre as demais regiões do país, principalmente das metrópoles, Rio e São Paulo, que passam a comandar. O que é que a gente presenciou a partir de 1980? Em 1980 nós temos aí uma perda do poder de polarização, de certa forma, do eixo Rio-São Paulo, nós temos o crescimento de metrópoles regionais, como aqui no caso a nossa metrópole Fortaleza, Recife e Salvador começam a crescer porque há um retorno de nordestinos do Sudeste, quando eles migraram, né, nos anos 50 a 80, para a sua região em virtude do encarecimento, dos custos maiores para sobreviver na metrópole, tá? Então nós temos dentro desse contexto a formação de centros regionais, né, que foram criados, crescendo, né, centros regionais dentro do país, porém esses centros não contaram com infraestrutura, as cidades incharam, cresceram de forma assustadora. E um dado que mostra isso é que na maioria dos estados brasileiros, em mais de 50% dos estados, os domicílios não são adequados para a moradia. São submoradias precárias, mostrando que o processo de urbanização do Brasil se deu de forma muito rápida e intensa, né? E as moradias não são adequadas ou adaptadas aos domicílios, aos requisitos mínimos, né, que um domicílio deve ter. Isso mostra a precariedade no processo de urbanização e a fragilidade econômica da nossa população no país. Então, as regiões metropolitanas são caracterizadas como áreas que têm uma principal cidade e vários municípios no seu entorno. Essa cidade principal tem um poder de polarização muito grande e ela oferta serviços públicos e privados, tem uma atividade comercial intensa que atrai população para elas, tá? As regiões metropolitanas começaram a ser criadas no Brasil em 1973. Dentro desse contexto aqui foram criadas as principais metrópoles que nós temos até hoje no país, tais como Fortaleza, Recife e Salvador, aqui no Sudeste.
Nós tivemos Belo Horizonte, São Paulo e Rio, no Nordeste, desculpa, Belo Horizonte, São Paulo e Rio, na região Sudeste, no Sul, Curitiba e Porto Alegre, na região Norte, Belém e Manaus, no Centro-Oeste nós tivemos aí a região de Brasília. Então, o conceito que caracteriza as regiões metropolitanas é que elas apresentam um conjunto de municípios contíguos, que é essa palavra. Contíguos são municípios interligados, né? Não precisa ser uma interligação física, mas é uma interligação funcional. Eles dependem dessa grande cidade. São municípios que gravitam em torno dessa grande cidade, contíguos e integrados socio e economicamente. São municípios que se integram a uma grande cidade, né, a uma cidade central, que oferece serviços públicos com serviços públicos e infraestrutura comum, né? São municípios que interligam-se a uma grande cidade a partir da oferta de serviços públicos e de uma infraestrutura comum a essa região, né? Por exemplo, São Paulo. São Paulo é a grande metrópole nacional. Ela apresenta vários municípios a seu entorno. Muitos desses municípios já são interligados, conurbados, que é o conceito de interligação física dos municípios, e eles apresentam infraestrutura comum. Por apresentar infraestrutura comum, né, eles têm até problemas que são partilhados entre si. A solução desses problemas passa, né, pela integração coletiva desses municípios. Além dessas regiões metropolitanas que foram criadas a partir de 1973 pelo Congresso Nacional, com a Constituição de 88, os estados passaram a ter autonomia para criar suas próprias regiões metropolitanas, dando aí uma maior vazão para o surgimento de regiões metropolitanas no Brasil. Além das regiões metropolitanas tradicionais, né, que constituem as nossas metrópoles regionais e nacionais, nós temos, ou regiões metropolitanas, nós temos as RIDs, que são Regiões Integradas de Desenvolvimento do Entorno, que são regiões que integram cidades que pertencem a mais de um estado da federação. Teresina, por exemplo, é composta de uma RID, Região de Desenvolvimento Integrado do Entorno, né? Porque ela abrange tanto municípios aqui do Piauí como a vizinha cidade de Timon, no Maranhão. Então, como ela abriga cidades de dois estados, né? É uma região de desenvolvimento integrado do entorno. A resolução dos problemas, por exemplo, de transporte em Teresina e Timon deve ser pensada coletivamente, de saúde, de educação, dentre outros, porque são cidades muito próximas que ficam em dois estados diferentes. Para resolver problemas administrativos é que serve a criação dessas regiões integradas de desenvolvimento do entorno, com o objetivo de facilitar, né, os acordos, as trocas comerciais, as parcerias administrativas. Então, o Brasil tem quantas regiões metropolitanas? Que são essas áreas contíguas, né, interligadas e integradas socioeconomicamente a uma cidade central e tem serviços públicos e infraestrutura comum. Nós temos 35 regiões metropolitanas. Destas 35, 3 são regiões integradas de desenvolvimento do entorno, e uma delas fica aqui no estado do Piauí. A gente lembra que essas áreas conurbadas são quando as cidades se unem fisicamente, tá? São Paulo, você sai da cidade de São Paulo e entra em Guarulhos, você não percebe que está saindo de uma para outra, porque elas estão interligadas, né? Elas são integradas continuamente. Esse processo de interligação de uma cidade, que você sai de uma para outra sem perceber que há uma área não urbanizada entre ambas, a gente chama de conurbação, que é a união física de cidades, que pode ser conceituado como áreas contínuas integradas e apresentam problemas de infraestrutura comum. Coloquei aqui até um desenho que mostra como ocorre o processo de conurbação, né? Quando uma área não é conurbada, nós temos uma separação dos municípios da área urbana de duas cidades, tá? Ok? Quando há uma urbanização, simplesmente esses dois municípios apresentam uma área comum integrada, onde, né, eles se interligam e parece que há uma continuidade de um município sobre o outro.
Então, quando duas cidades se ligam fisicamente, nós temos a conurbação. E o processo de conurbação é um dos mais comuns dentro das regiões metropolitanas, que as grandes cidades, as metrópoles, crescem bastante e acabam chegando no espaço territorial do município vizinho, integrando toda uma gama de municípios em sua volta, estendendo seu poder de polarização. As cidades, né, a gente diz que as cidades são áreas que concentram atividades não agrícolas, atividades do setor secundário e terciário. E as cidades, elas têm uma conexão. Essa conexão garante às cidades diferentes poderes. Quando nós falamos de poder, nós estamos falando de hierarquia. Então, existem poderes diferentes para as cidades. Por exemplo, Teresina é a cidade mais importante do Piauí. É a cidade que vai polarizar todo o território, que é a capital do estado. É aqui onde se concentram as maiores indústrias, as atividades econômicas mais fortes, os serviços públicos mais significativos, serviços bancários do estado do Piauí. Nesse sentido, Campo Maior tem uma dependência de Teresina. Mas quando a gente pega Campo Maior dentro daquela região dos Carnaubais, Campo Maior tem uma influência sobre vários municípios do entorno, tá? Então a gente diz que as cidades têm um poder de polarização diferenciado e elas funcionam como nós, né? Nó é para onde convergem, né, diferentes pessoas ou municípios. As cidades são nós dentro do sistema de produção, bem como distribuição de mercadorias. Nesse sentido, Teresina é nó de distribuição de mercadorias para todo o estado do Piauí, mas já perde poder quando comparada com outras cidades do Nordeste, como Fortaleza, Salvador, Recife, que tem um poder de polarização maior, onde nós já recebemos mercadorias dessas cidades e influência também política e econômica. A hierarquia ou poder das cidades na rede urbana varia de acordo com a unidade territorial. Por exemplo, na região norte, as cidades são mais espaçadas por conta dos rios, das poucas estradas. Então, elas são mais isoladas. Já na região sul e sudeste, as cidades são mais integradas e têm um poder de polarização maior. Isso é explicado pela infraestrutura viária, ferroviária e a infraestrutura também de telecomunicações, que facilita a integração. Regiões dinâmicas economicamente apresentam cidades mais integradas e com maior poder de polarização. Regiões fracas do ponto de vista econômico, com a atividade industrial incipiente, apresentam cidades mais dispersas, mais isoladas do ponto de vista espacial. Como é que a gente caracteriza uma região metropolitana? As regiões metropolitanas, elas têm como características apresentar um intenso fluxo de consumidores, né? Para elas converge um grande número de pessoas que vão comprar, né, no comércio ou vão em busca de serviços públicos e privados no interior dessa rede urbana. Então, quando as pessoas migram do interior para Teresina, elas estão em busca de quê? De atividades comerciais que elas não encontram no seu município, resolver problemas que elas não conseguem, né, em serviços públicos e privados no seu município de origem. Quando a gente sai de Teresina para Fortaleza ou para São Paulo, é porque nós não conseguimos encontrar aqui essas mercadorias ou serviços que são ofertados apenas nesses grandes centros urbanos. Então, eles vão se caracterizar como um intenso fluxo de pessoas que buscam nessas áreas comprar, né, ou satisfazer suas necessidades em busca de serviços que são oferecidos nessas regiões. Então, a rede urbana brasileira, né, tem uma hierarquia, as cidades têm uma hierarquia. A rede urbana brasileira é composta de metrópoles, onde nós temos 12 principais metrópoles como os centros urbanos mais ativos do país. Dentro do conceito metrópole, nós temos a grande metrópole nacional, que é a cidade de São Paulo, que ela exerce poder em todo o território nacional. Só a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Então, ela tem uma influência que, inclusive, extrapola o território nacional, porque ela faz conexões com o mundo inteiro. Então, ela é a maior cidade do país. Ela vai polarizar todo o país. Como metrópoles nacionais, são cidades que influenciam o país inteiro, nós temos Brasília, que é a capital política do país, e o Rio de Janeiro, que exerce uma polarização em todas as cidades, em todos os estados do país. Em uma escala menor, nós temos as chamadas metrópoles, né? Que elas têm uma polarização regional. Por exemplo, Fortaleza, Recife, Salvador. Fortaleza, aqui na região, polariza Maranhão e o estado do Piauí. Quando a gente não resolve uma coisa na capital aqui, do Piauí,
ou os maranhenses no Maranhão, nós migramos para Fortaleza, no Ceará, para a resolução dos problemas. Porque nessa cidade nós vamos ter as sedes dos bancos maiores, das instituições que nós precisamos para resolver as nossas questões. Ou para comprar produtos, por exemplo. Então, as metrópoles têm um poder de polarização dentro da região. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília têm uma polarização nacional, sendo que São Paulo tem um destaque maior entre essas duas outras. Então, aqui tem um esquema, ó. Nós temos uma representação do poder de polarização de cada uma das metrópoles, tá? Olha aqui o estado do Belém, a área de influência de Belém, praticamente o estado do Pará. A área de influência de Manaus é o Amazonas, Roraima, Rondônia. A metrópole cearense abarca os estados do Maranhão, Piauí e também Ceará, tá? Recife, por exemplo, abarca aqui todos esses estados do Nordeste Oriental, tá? Brasília vai abarcar toda essa região aqui do Centro-Oeste, Goiânia, toda a região do Centro-Oeste, envolvendo Goiás, Tocantins, parte do Mato Grosso, né? E uma parte do estado do Maranhão, tá? Nós temos aqui Curitiba, abarcando toda essa região do Paraná e também de Santa Catarina. Aqui nós temos as cidades com maior influência do país. Quais são essas metrópoles? São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, Brasília, que são metrópoles nacionais. Das regionais nós temos Manaus, Belém, nós temos Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia. Essas são as principais zonas metropolitanas do país. São as cidades que abarcam o maior número de municípios, são nós da nossa rede urbana. São cidades que têm uma maior influência dentro do território nacional. Elas comandam as redes urbanas do país. Além das metrópoles, nós temos outras cidades que têm uma importância diferenciada dentro dessa hierarquia urbana. Nós temos, por exemplo, a capital regional, que é formada por 60 municípios. Quando uma cidade não é uma metrópole, né, nós temos aí a posição dela como capital regional. É uma cidade que exerce uma influência sobre toda uma gama de municípios. No caso das capitais regionais, nós temos, né, um total de 60 municípios que funcionam como capitais regionais. Aí nós temos uma hierarquia para essa capital regional. Capital regional do tipo A são 11 cidades que têm em média 955 mil habitantes. Teresina não é uma metrópole, está dentro da região metropolitana, desenvolvimento do entorno, mas ela não é considerada uma metrópole no sentido de influenciar vários estados ao mesmo tempo. Então, ela influencia uma região, no caso Piauí e uma parte do Maranhão, tá? Então, Teresina está dentro desse leque aí. É uma cidade classificada como capital regional A, ok? A sua influência se dá em vários municípios, tanto do estado do Piauí como parte do estado do Maranhão. Capital regional B já vai ser aquela cidade que tem uma influência menor que a capital regional A. No país nós temos 20 cidades, a média de habitantes 435 mil. E a capital regional C é aquela que tem um poder de polarização mais limitado. Nós temos 39 cidades com média de 250 mil habitantes. Aqui no Piauí, Parnaíba é uma cidade classificada como capital regional C. Exerce uma influência sobre aquela região litorânea do estado do Piauí, parte do Maranhão e Ceará. Depois das capitais regionais, nós temos centros subregionais, que são cidades que apresentam serviços menos complexos e com área de polarização mais reduzida. São aquelas cidades que têm uma influência bem menor, tá? Nós temos Piripiri, por exemplo, aqui Floriano, Pico, são centros sub-regionais. E nós temos também os centros de zona, né, que dispõem apenas de serviços elementares. São aquelas cidades menores, né, mas que influenciam cidades vizinhas no seu entorno. Valença, no estado do Piauí, Campo Maior, podem ser classificados como centros de zona, né, que influenciam uma pequena gama de municípios vizinhos. Aqui nós temos um mapa, né, com essa hierarquia. Nós temos aqui São Paulo como a grande metrópole nacional. Nós temos as metrópoles nacionais, como por exemplo Brasília e Rio de Janeiro.
né? Nós temos as metrópoles, como Fortaleza, aqui, Belém, nós temos Manaus, nós temos capitais regionais A, Teresina é uma capital regional A, São Luís também, capital regional A. Exerce uma influência sobre municípios do entorno ou em municípios de mais de um estado, mas com um poder limitado. Tem uma média de habitantes de uma média, são municípios com média de habitantes de 955 mil. Capitais regionais B já são aquelas cidades menores em relação às capitais regionais A que têm uma influência dentro de uma região, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de Imperatriz no Maranhão. É uma capital regional C, tem uma influência, não é polarizando o oeste maranhense, tá? Então aí nós temos as principais cidades que representam a rede urbana brasileira.